curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Ponto importante dentro da astrologia, mais especificamente quando se trata de sinastria, que se chama vértex. É um ponto que a gente tem calculado como a roda fortuna. A roda fortuna também é um ponto calculado entre ascendente, sol e lua. E o vértex também é um ponto, tá, gente? Então, ou seja, não existe, é um ponto imaginário. Não existe como nódulos lunares. Não existe quando a gente vê o sistema solar, tá? Ele é um ponto de cálculo entre, principalmente entre as cúspides do hemisfério horizontal e vertical, tá bom? Então, por isso que tem diferenciação. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas, então, vamos dizer, a pessoa tem ascendente em câncer, a outra pessoa também tem ascendente em câncer. O vértex dessa pessoa vai ser em aquário, né? Vai ser em aquário. Mas o grau, de saber, então vamos dizer, o vértice da pessoa tá 5 graus, o outro do vértice da pessoa do mesmo ascendente tá 20 graus. Por que tem essa diferenciação? Então, essa diferenciação é porque o ascendente, por mais que esteja em câncer os dois, é que um tá a 1 grau, o ascendente 1 grau, o outro tá a 15 graus, tá? Então, existe essa diferenciação por conta do cálculo que é feito através, então, dos pontos, desses quatro pontos dentro do mapa astral. Então, vamos lá. Vamos trazer, então. Então, o vértex, ele é conhecido os autores, como o terceiro ponto, terceiro ângulo, segundo ascendente, segundo descendente, porque eles chamam que o vértice é o ascendente, segundo ascendente, e o antivértex, que é como se fosse a oposição, seria um segundo descendente. São pontos inconscientes dentro de nós, tá? Lembrando que se a gente for trabalhar a astrologia, quase todos até o ponto dos planetas, são tudo inconsciente, porque a gente não tem consciência daquela energia. A gente só vai tomar consciência quando a gente tem algum contexto externo, tá? Então, vamos lá, vamos entender aqui. O vértex, através de quem criou, fala que é um ponto de predestinação. Então, é um ponto que a gente tem que ocorre em eventos, mesmo que não queira, acontece esse evento. Então, é predestinado. Por isso que vocês vão entender que a gente vai trabalhar isso lá no terceiro módulo, quando a gente for falar de aspectos com o vértex. Por que o vértex ele é um ponto importante, melhor para ser estudado em sinastrias, tá bom? Então, vamos lá. Então, o ascendente, gente, ele representa como eu enxergo o mundo de primeiro momento, Como eu enxergo o mundo de primeiro momento. Representa o ambiente que eu fui inserido, Então, ou seja, a gente é inserido no ambiente para que a gente possa despertar e ascensionar a energia do ascendente, certo? Mostra como a gente se enxerga como indivíduo vivendo na Terra, certo? Então, mostra como eu me enxergo como indivíduo. Então, vamos entender aqui. O ascendente, então, ele representa muito a nossa característica de corpo físico. Por que não é isso? As pessoas estão me vendo através de corpo físico. Então, esse corpo físico é como se fosse uma máscara. O vértex é como ele é assim, é como as pessoas interpretam esse corpo físico. Vocês entenderam? Então, exemplo assim, eu tô vendo... Olha que interessante. Que aí a gente poderia trazer um pouquinho sobre essa coisa da diferença entre água e terra. A terra tô vendo um quadrado. A água nossa, ela tá vendo mais do que um quadrado. Então, vamos imaginar, tô vendo um papel laranja. Então, eu tô vendo um corpo físico, acidente. Como eu vou interpretar isso? Cada pessoa vai ter um modo de interpretação.
Então, é como se esse vértex, ele entraria, então, como um segundo ascendente. Então, ou seja, é como as pessoas me interpretam. Então, olha para vocês verem como a gente é complexo, né? Então, vértex é como o mundo me enxerga, como é a interpretação do ascendente. Vocês entenderam isso? Como eu faço... Exemplo, vou trazer um exemplo para vocês, para ficar fácil. Vamos imaginar, eu dou um texto do Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no caminho. Gente, o texto é igual para todo mundo, só que como cada um vai fazer essa interpretação é diferente. Aí entra o vértex. Por isso que é esse ascendente inconsciente, ou seja, as pessoas também me enxergam de uma outra forma que eu nem eu sei que é. Por isso que é um pouco complexo. Tem um autor que diz assim, ó, como resultado de quem é ascendente, do que faz ao mundo, que é o meio do céu, o vértex representa o que me espera de mim. Então, ou seja, como se as pessoas, exemplo assim, as pessoas estão me vendo, olha que interessante, as pessoas estão me vendo de uma energia que elas esperam que eu seja, mas eu mesma não sei o que é. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Nossa, mas eu te via de outra forma, eu te enxergava de uma outra forma. São situações, por isso que é só o vértex ele só funciona quando tem outra pessoa externamente de nós. Não dá pra gente fazer nós com nós mesmos. Não tem. Vocês vão entender isso. Tem uma parte nossa que a gente precisa apresentar na casa onde está e no signo também. É uma parte nossa que a gente também precisa colocar no mundo, ou seja, né? Então, por isso que é essa questão de ser segundo ascendente. Um segundo ascendente. Também eles falam, gente, né, que o vértex ele é um ponto de realização de desejos mais profundos. É isso, como eu falei, eu quero ser visto também por essa energia, né? E que a gente não tem escolha, ou seja, o exemplo, eu não tenho como escolher como as pessoas vão me ver. Tenho como escolher? Não tenho como escolher, gente, não tenho como escolher. Então vai acontecer. Então vai ter alguns momentos na sua vida onde você vai passar por algo mais profundo. Então, a lição do vértex é uma energia que precisa ser destacada e despertada. Ela parece muito com o quê? Com o eixo dos nós lunares. Então, o vértex é eixo, são tudo eixos, tá? Dentro da astrologia, a gente vê tudo como eixos, é tudo eixos. É que nem eu cortar a maçã, é que nem quando a gente pega a mexerica que tem os eixos dos gomos, são eixos, são só eixos. É que a gente é complexo demais, né? Por isso que é até desafiador de ter um entendimento. Mas vamos entender, pelo menos um pouco, a essência do vértex. Então, eu preciso destacar e ser despertado também. Olha aí, é um destaque, como um ascendente, é um destaque. Então, é um eixo que nos conecta com outras realidades. Então, o que eles entenderam através do estudo deles? Que o vértex é assim, eu me conecto com outras realidades. Então, exemplo assim, o ascendente é eu, indivíduo aqui, eu, indivíduo no planeta Terra. O vértex, como segundo ascendente, é como se eu fosse um indivíduo não só da Terra, mas sim de algo muito maior. Então, de uma consciência maior. Aí, por isso que é difícil da gente ter um entendimento disso, né? Porque se eu não consigo me entender como um indivíduo na Terra, como é que eu vou ter entendimento que eu sou um indivíduo além da Terra? Então fica por isso que esse vértex, ele muitas vezes é mal compreendido, né? E que faz com que a gente tenha uma consciência que somos indivíduos do cosmos. Então é uma coisa que transcende, né? É por isso que eu falo, é um outro ascendente, eu tenho outros ascendentes. Mas esse ascendente é para quê? Para eu ser percebido. Olha que interessante. Esse vértex é para eu ser percebido como indivíduo do cosmo. Então, do cosmo, né? Não é do planeta, é do cosmo. Então, o que acontece? Vamos entender aqui um pouco sobre como foi construído esse vértice. Então, o que a gente tem que entender? Que todos os pontos do mapa astral, eles são formados aí por ciclos eclípticas que se cruzam,
né? Então, Marcela, não entendi. Vamos pegar aqui uma bola. Uma bola é uma esfera, certo? Isso daqui, gente, entraria um pouquinho na geometria sagrada e na geometria astrológica. Entra um pouco, já começa a ser introdução. Vamos pegar uma bola. Você pega uma bola. Pega agora uma linha, um barbante, e começa a passar. Já viram aqueles abajur que a galera faz? Eles pegam um barbante, cola e uma bola e eles vão passando. Então, o que acontece? Você vai passando o barbante. Vai chegar uma hora que um círculo, né? Porque assim, existe uma esfera. Quando eu passo um barbante nessa esfera, se forma um círculo. Se forma um círculo, certo? E aí o que acontece? Esse barbante vai sendo passado por cima desses círculos. E o que acontece? Vai se formando pontos, que é o planeta Terra. O planeta Terra, então, tem esses pontos que como é que a gente pode entender? A questão da longitude e latitude. Por isso que você nasceu num ponto. Você não nasceu num ponto, no espaço. Então, o espaço é um ponto. Você nasce nesse ponto. E aí esse vértex ele foi construído através disso. Então, o eixo vértex e antivértex, ele é calculado como um ponto de intersecção entre uma vertical principal, que é entre meio do céu e o fundo do céu, tá? E através de uma eclíptica. Então, a eclíptica foi através principalmente de dois descobridores, né, de duas pessoas que eram pesquisadoras. Eles traçaram um ponto. Por que ninguém nunca traçou uma eclíptica aqui? É como se a gente pegasse, vamos pegar a bola de novo, com barbante. Nossa, por que ninguém passou um barbante nesse lugar? Quando eu passo o barbante nesse lugar, cria-se novos pontos, né? Se cria-se novos pontos. Então, isso aqui é uma coisa bem importante. Então, essa eclíptica, né, é um movimento aparente do Sol, que é como se fosse um círculo máximo. Então, é a máxima que eu tenho. Porque, exemplo assim, vamos pegar de novo a bola e o barbante. Se eu tô passando, por exemplo, o barbante, tô dando uma volta. Na parte, exemplo, inferior da bola, vocês percebem que esse círculo que se forma dentro dessa esfera grande, ele é menor. Então, ou seja, seria um círculo máximo. O que seria esse círculo máximo? É isso, é uma volta do barbante máximo dentro dessa esfera, né? Que aí se chama-se de eclíptica. Né? Então, ou seja, que é o movimento aparente então do Sol, que tem a ver também com uma questão de angulação, uma inclinação também, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, mas só para vocês compreenderem da onde surge isso. Então, é uma vertical principal. Então, a vertical tem a vertical principal e tem essa eclíptica. Então, eles chamam, a eclíptica é como se fosse então um círculo imaginário. Olha que interessante, ó, tô mostrando aí duas imagens. A imagem onde a gente tem, né, o círculo verde. Então, vocês estão entendendo? Ó, tentem entender a bola que fica mais fácil e o barbante fica mais fácil para vocês entenderem. Ó, então aqui a gente tem uma vertical, certo? Que eu falei para vocês que essa vertical está relacionada com o ponto do zênite ou do nadir, ou também o meio do céu, ou o fundo do céu, ou casa 10, ou também casa 4, né? E o que acontece? A gente tem ali também os pontos do ascendente e do descendente, e aí se colocou mais uma eclíptica, então se colocou mais um círculo, e aí se chegou ao vértex e ao antivértex, tá? Então, a gente também vê ali do outro lado, a outra imagem, que a gente também vai perceber que é bem interessante que esse vértex, ele sempre vai estar no lado direito do mapa astral, sempre do lado direito. Por quê? Porque quando se fez, esses dois pesquisadores colocaram essa eclíptica, então sempre vai ser jogado para o lado do segundo e terceiro quadrante. Então, não se muda. Por isso que eu falei isso. A pessoa que tem ascendente em câncer,
Todas as pessoas que têm acidente de câncer, em tese, quase todo mundo vai ter o vértex em aquário, né? Só que é claro que vai ter umas diferenciações por conta do ângulo do ascendente, porque é um cálculo que é formado aí de acordo com aí entre o ponto do ascendente, um ponto do fundo do céu, o ponto, né, para se formar, vocês entendem, para se formar o máximo dessa eclíptica. Vamos entender um pouco. Ele é um cálculo novo que foi feito por esses dois pesquisadores. Um era um engenheiro elétrico e o outro era um astrólogo. Então, Charles Jane, que era um astrólogo, foi lá em 1940. Então, através dos estudos, lá naquela época não tinha software, era tudo pelo, tudo na mão. Então, eles estavam pesquisando e falaram, pô, por que não se fizeram um cálculo nesse lugar aqui? E foram entendendo, então acho que tinha muito esse lado. Isso não tem muitas explicações com relação a isso, mas creio que foi uma questão de intuição. E eles chamam esse eixo de elétrico porque falam dessa conexão de uma consciência cósmica, ou seja, lembra, é como se eu fosse um indivíduo cósmico. Ou seja, além de eu ser um indivíduo da Terra, eu sou um indivíduo cósmico. Então, o vértex, por exemplo, se ele faz conjunção com as estrelas fixas, principalmente, ele pode fazer com que a pessoa traga a energia dessas estrelas para a Terra, como se fosse um portal para outras realidades. Como se a pessoa conseguisse ter a consciência dessa, mas é tudo inconsciente, gente, é tudo inconsciente. Então, às vezes a pessoa nem sabe, mas é como se a pessoa tivesse. Onde que a gente vê no mapa natal o vértex importante? É quando ele faz, por exemplo, o mais importante é a conjunção com algum planeta pessoal, principalmente Sol e Lua, tá? Então, principalmente Sol e Lua, ele tem um ponto importante para serem trabalhados, mas principalmente o vértex, ele é mais trabalhado e falado aonde, Marcela? Astrocartografia e sinastria, tá? Vocês vão entender o porquê que é mais importante e se trabalha mais o vértex quando você trabalha na astrocartografia e na sinastria. O que acontece? Geralmente a gente encontra o vértex sempre da quinta à oitava casa, né? É muito difícil se achar na quarta e na décima casa. Na nona casa também se acha, mas o mais difícil é na quarta e na décima casa. Por que é mais difícil? Se vocês entenderam o gráfico, vocês vão entender por quê. Lembra que é um ponto que, gente, se eu traçar uma eclíptica próximo ao meio do céu, ou zênite, fundo do céu, eu praticamente não vou ter uma eclíptica, eu vou ter de novo um círculo na vertical. Então, por isso que esse vértex não aparece nem na décima casa e nem na quarta casa, por conta disso, por conta dessa questão. Geralmente, vai depender aí dos ângulos, né, da latitude e longitude de onde cada um nasce, que a gente vai ter esse vértex ou de quinta, ou de sexta, ou de sétima, oitava e até nona casa. Nona casa mais, eles falam que vai depender muito da latitude e longitude. Então, o que acontece? Por isso que ele está relacionado com encontros. Por quê? Porque o hemisfério direito, né, do mapa astral fala sobre desenvolvimento de qualidades que surge a partir dos outros. Geralmente, quando a gente tem, primeiro quadrante, isso é módulo 1, a gente fala muito do nosso eu. Então, desenvolver a gente mesmo. Quando a gente está na energia do segundo e terceiro quadrante, a gente vai desenvolver muito através do outro, da interação com o outro, né? Então, porque são casas de interação com o outro. Então, aqui é um ponto de encontro que pode mudar a vida de ambos. Por isso que a gente fala de astrocartografia também, não só de sinastria. Exemplo, quando você faz uma viagem, não pode mudar a tua vida? Lógico que pode mudar a tua vida. Muda a tua vida, então é predestinado, muda a tua vida. Mas aí que tá. Marcela, quando a gente fala de vértex, muda a vida para coisa boa? Não necessariamente. Muda a vida. Então, a gente tem que também estar meio neutro, muda a vida. Exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Trazer aqui para vocês entenderem. Voo da Air France, né? Que saiu do Brasil para chegar na França, mas não chegou. Caiu no oceano. É um ponto de encontro que mudou a vida de muita gente. É um ponto. Então, existe um ponto de encontro onde aquelas pessoas tinham algo em comum que mudou a vida. Pode ser.
Ou você faz uma viagem, você às vezes, poxa, você encontra a profissão da tua vida. Pode mudar. Ou você encontra uma pessoa que muda a tua vida, ou um livro, né? Só que esse livro foi escrito por uma pessoa. Então, sempre tem essas questões de lugares que dá uma guinada na nossa vida. Então, ou seja, a gente tem que entender que isso não quer dizer, por exemplo, na sinastria, que é o que a gente vai focar, que não vai ser que como vai ser esse relacionamento, ou a durabilidade, mas sobre o que precisa ser despertado na pessoa. Então, são encontros que marcam a vida um do outro. Então, se for na sinastria, que é o nosso foco, vai ser isso. Por quê? Marcela, não entendi. Por que que muda a vida? Lembra que eu falei que tudo é uma questão de consciência? Tudo é uma questão de consciência. Vou trazer aqui um exemplo, tá bom? Um exemplo só para vocês entenderem. Vamos trazer aqui que você um dia foi no circo, certo? Você foi no circo. Você nunca tinha ido no circo. E do nada, você conhece uma pessoa que trabalha no circo. E ela te mostra o mundo do circo. Do nada, você pode despertar qualidades que você tinha, só que estavam inconscientes, e que através daquela pessoa você desperta e você percebe que você é um grande palhaço. Sei lá, alguma coisa do circo. Às vezes você fala, caraca, velho, por que que muda a vida? Porque a gente está tomando mais consciência de quem somos. Quando a gente toma mais consciência de quem somos, a gente vai automaticamente o quê? Fazer aquilo que está mais alinhado com a nossa luz. E o que é luz? Luz é consciência. Então, eu vou fazer aquilo que está mais alinhado com a minha consciência, porque é onde eu brilho mais. É onde eu brilho. Eu tenho que estar onde eu brilho. Então, é por isso que existe esse ponto que não tem como mudar. É um ponto que é como se fosse pontos. Então, exemplo assim, ao longo da nossa vida, nós iremos encontrar pessoas, livros, lugares que mudarão a nossa vida. Mudarão a nossa vida. E é bem interessante isso, porque eu creio que vocês já tiveram isso. Sabe aquela coisa assim, ó? Aquela coisa assim, ó. Vou trazer uma simulação, tá? Jennifer, vamos fazer aquela viagem, Jennifer? Ah, não tô afim. Ah, mas vamos, ver se é legal. Aí você faz, né? Aí você vai lá com a tua amiga. Aí, nessa viagem, você descobre algo que você fica perplexo. Entendeu? Então, assim, já estava... E é bem interessante, eu vou falar uma coisa pra vocês. É bem interessante isso, porque às vezes o inconsciente, que são todas essas energias, ela vai dar um jeito de você ir de encontro para esse lugar. De encontro para esse lugar. E eu vou falar uma coisa para vocês. É verdade, não preciso falar. Vocês mesmos podem comprovar através da vida de vocês. De situações que mudam. Mas é isso que eu tô falando. Não são situações... Ah, mas muda para melhor, pior? Depende. Depende, gente. Depende. Então, exemplo assim. Vou trazer um outro exemplo. Porque a gente só fica no lado construtivo ou positivo, né? Exemplo, uma pessoa que mata a outra. Não é um evento que transforma a vida? Gente, claro que transforma. Tudo bem, pode ser meio caótico, traumático, mas existe algum ponto de mudança ali. Não existe? Existe. Então, existe um ponto predestinado. Então, esse ponto predestinado está relacionado com vértex e vai ser de acordo com a interação de outras pessoas por conta, principalmente, dele estar no hemisfério direito. Então, o que acontece? Certos eventos da nossa vida nos obrigam a crescer o ponto que o vértice indica. E não é só o vértex, né, gente? Não é assim, então é só o vértex que é o melhor ponto? Não. De certa forma, gente, que quase todos os pontos dos planetas também, né? As estrelas fixas, são situações que fazem com que a gente cresça. Então, exemplo assim, vamos pegar aqui exemplo. Vou pegar 2 exemplos para vocês verem que não é essa questão nem construtiva nem destrutiva. Vamos pegar esse exemplo aí do palhaço do circo. Então, ou seja, eu gosto muito, cara. Então você vai ter que crescer em que tipo de energia? Vamos imaginar que seja energia o quê? De peixes, leão, gêmeos, sagitário. Você vai ter que crescer nessa energia para você estar seguro, para você poder brilhar, por exemplo, lá no palco do circo.
Pode ser, pode ser. Tô dando um exemplo aqui. Vamos imaginar esse caso de assassinato. O que essa pessoa vai ter que crescer nela? Às vezes, escorpião, peixes, câncer, né? Aquário, Libra, né? Principalmente peixes. Por quê? Porque eu vou ter uma. Olha, é isso que eu tô falando. Às vezes na nossa vida vai passar situações que a gente vai ter que aprender a despertar os signos. Se a gente não aprende. Isso, gente. Aí, Marcela, tem como eu sair de situações? De certa forma, até você pode sair de situações. O problema é que a gente não tem consciência de qual energia eu tenho que despertar. Por isso que, quando a gente estuda astrologia, o estudo da astrologia ajuda a gente já a despertar os 12 signos, querendo ou não. Só que a grande questão é que a gente. É difícil falar sobre isso. É que a grande questão, gente, é que a gente acha que a gente tem despertado um signo, às vezes a gente não tem, por mais que a gente estuda. A gente acha que a gente sabe que tem, mas às vezes não tem. Então, ou seja, às vezes entra uma situação para você o que despertar aquilo. Porque você pode, mesmo quem estuda astrologia. E aí quem não estuda, gente, quem não estuda astrologia, aí tá a cargo do mapa astral mesmo. Então, quem estuda astrologia tem um pouquinho de maior compreensão e um pouquinho maior, assim, de capacidade não é manipular os eventos, mas falou, pô, mas eu não quero passar por uma situação dessa, não. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho que despertar a energia de peixes, né? Que é a questão da gente entrar no amor incondicional, principalmente. Vamos trazer peixes no lado construtivo de peixes. Se eu começar a meditar, se eu começar a fazer interiorização, mantras, se eu começar a me conectar, pô, eu conecto, né? Eu vou ter amor incondicional. E o que acontece? Então eu tô fazendo isso eu tô me esforçando sem que haja um evento externo. Mas do nada não sei o que é peixes. Peixes é aprender, a lição de peixes é uma lição dificílima. Gente, por isso que é o último signo, é dificílimo, muito difícil a energia de peixes. Porque a energia de peixe, gente, é a última energia do zodíaco, é aquela energia que eu tenho que transcender tudo. Como é que é? Como é que a gente faz para transcender de uma maneira construtiva? Meditação. E outras práticas, né, meditativas. E aí? Sabe por quê, gente? Pensa comigo, pô, aconteceu um evento traumático, você fica com aquele sentimento, ele vai te corroendo, você tem que transcender, não tem jeito. Então, pô, é legal, então eu tô um pouquinho à frente das pessoas, quem estuda astrologia tá um pouquinho à frente das pessoas. Porque tá estudando os 4 elementos, de uma certa forma geral, estuda esses 4 elementos. Vocês entenderam? Isso é de extrema importância. Então a gente cai em alguns eventos porque a gente tem. Por que a gente está caindo naqueles eventos? Porque a gente precisa despertar o signo. Se eu não desperto, por isso que não aprende a lição. Fica na mesma roda porque não aprendeu a lição. E aí, gente, a grande questão é que as lições vão ficando mais duras. Por que fica mais duras? Por que fica mais duro? Por que fica mais duro? Porque aquela energia tá tão escura dentro de você, tão escura, que vai ter que ser uma coisa bem chocante, ó, externamente chocante, para você despertar dentro de você. Pode parecer assim, nossa, mas Deus é ruim. Não é ruim, é porque a gente não tá fazendo o nosso trabalho, né? E o inconsciente, ele vai falar, pô, a pessoa precisa... Então, exemplo, a pessoa precisa trabalhar Libra, que fica mais fácil. Então, o que ela vai atrair? O que ele vai atrair? O oposto, conflito. Quer ser harmônico? Então vamos atrair o oposto. O que acontece? O que vai acontecer? Tô numa situação de conflito, não consigo harmonizar. Veio uma situação de conflito mais forte ainda. Não consigo harmonizar. Ou seja, eu não tô trabalhando meu Libra. Meu Libra deve estar... Como é que tá meu Libra? Meu Libra não existe. Então o que acontece? Vai vir uma situação mais forte de algum conflito externamente para tentar. E isso pode ser no oposto também. Às vezes você tá numa situação que você toda hora tá apaziguando, mas não existe você. Você apazigua todo mundo, mas cadê o seu eu? Aí vai vir situações onde você vai
Porque a astrologia é isso, né? Então, ou seja, a gente é inconscientemente atraído para situações para despertar tais qualidades. A astrologia é exatamente isso. Não se muda, então eu preciso. E eu já falei isso para vocês diversas vezes em várias situações dentro aqui do curso, né? Uma coisa que é interessante é que, assim, qual é a diferença dos nódulos lunares e para o eixo vértex, tá? Tudo é eixo. Nódulo lunar também é eixo, tudo é eixo, tá bom? O que acontece? É que o vértex é sobre a interação sua com outras pessoas, ou a interação sua com o ambiente, mas o ambiente, então é como o ambiente também reage a nós. A gente pode achar que a gente não interfere no ambiente, mas a gente interfere sim. Vai depender sempre do nível de consciência. Então, exemplo assim, se você entra, se aparece um ser de luz, cara, o ambiente, como é que o ambiente vai reagir? Essa pessoa. Ó, vamos lá, vamos entender? Vamos trazer isso também, isso também é o vértex, tá? Vamos imaginar, todo mundo entrou no... Ó, vou trazer aqui pra vocês entenderem. Todo mundo entrou na lanchonete. A lanchonete é igual, gente, é igual. Só que o ambiente, cada ambiente vai reagir de uma maneira diferente. Por exemplo, você pode entrar na... Eu já participei disso várias vezes. Você entra numa lanchonete que tá vazia. Você entrou do nada, entra gente. Aí fica assim, né? Aí, por quê? Aí você sai da lanchonete, sai as pessoas. Aí entra uma pessoa, não entra ninguém. Ou entra no ambiente, acontece um acidente, né? Olha como a gente tem um... Por quê? Por causa dessa questão desse eixo elétrico, que eles chamam eixo de eletromagnetismo, e que a gente tem uma questão de atração, de atrair coisas. Sabe aquela coisa assim, meu, não chama aquela pessoa que aquela pessoa só traz zica, sabe? Meu, chama aquela pessoa que só tem sorte com ela. Não tem umas coisas assim, que a gente fala nos ditados populares? É exatamente isso. Então, a diferença é que o vértex é isso. É a interação. Marcela, pode ser, por exemplo, quando a pessoa tem na casa 8, pode ser através de uma interação, às vezes, extrafísica. Pode ser. Metafísica, espiritual, pode ser também, tá? Então, por quê? Porque o vértex ele fica próximo ao descendente, que é a casa 7, né? E por isso que esses encontros e percepções de si vai vir através do outro. Que é diferente dos nodos lunares, né? Nodos lunares a gente tem aí, vamos dizer, um nodo norte na casa 12, que não é através do outro. O nodo norte na casa 1 não é através do outro, é através de mim mesmo. Então, por isso que eu falei que esse vértex ele é mais importante para as sinastrias ou para a astrocartografia. Ou quando a gente pode abrir o mapa natal e tá, às vezes, em conjunção. Sempre, gente, o aspecto mais importante de todos é a conjunção. Sempre vai ser conjunção. Por que conjunção? Né? Porque, lembra, vamos entender aqui, ó. Vamos pegar, só para vocês entenderem por que a conjunção é mais importante. Vamos pegar aqui água. Você tem um copo de água e você tem um copo de suco de uva. Você pega uma jarra e junta os dois. Dá para separar agora a água do suco de uva? Não tem, os dois estão colados. Então, por isso que até nos aspectos da conjunção, tem conjunções que são benéficas. Então, ou seja, juntar suco com água é benéfico, os dois são líquidos, é benéfico, né? Estão na mesma natureza. E aí tem, às vezes, uniões que não são benéficas. Então, exemplo, eu pego o óleo e tento juntar com a água. Dá para juntar? Não dá para juntar. Lógico que não dá. É como isso, você pega, exemplo, um aspecto de Lua com Marte. Dá para juntar feminino com masculino? Em tese não dá para juntar. Em tese a gente tem que aprender, não é junto, você não junta as coisas, você tem que aprender a harmonizar. Mas é mais desafiador, né? Por quê? Porque a gente também já sabe na mandala original que Lua faz quadratura com Marte. Lua faz quadratura com Marte. É diferente quando a gente tem um Sol em conjunção com Marte. É mais favorável. Então, é nesse sentido que o vértex entraria. Então, exemplo, tem aquelas pessoas que você fala assim... Tem exemplo assim, ó. Só pra gente finalizar esse áudio, essa aula hoje. Às vezes a gente fala assim... Caraca, velho, de novo aquela pessoa aqui. Eu não tô aguentando, sabe? De novo. E às vezes você atrai mais ou menos parecidas pessoas. Por quê? Porque, na verdade, gente, eu tenho que, na verdade, despertar coisas em mim.
Se eu entendo que eu tenho que despertar, eu não vou ficar raiva do outro. Não é do outro que eu tenho que ter raiva, não é do outro, mas sim em mim, né? E às vezes a gente não quer assumir, e às vezes a gente não quer parir, a gente não quer trazer para o consciente. Por quê? Porque lembra que a gente sempre fala na questão, principalmente no quiz, né? A gente sabe que tem às vezes energias, pode ser planetas, como pode ser estrelas fixas, como pode ser pontos arábicos também, né? Que às vezes quer se sobressair. E aí não dá espaço para outra energia, né? Lembra, eu fiz um quiz essa semana, onde a gente tinha, por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês entenderem, que a gente tinha a Lua em conjunção com Saturno, Plutão e Júpiter, né? Em Aquário. A Lua tem espaço? Não tem espaço. Não tem espaço nessa. A Lua não existe, né? Coitada da Lua. É nisso que eu tô falando. Então, às vezes, você precisa despertar uma energia, só que às vezes tem energias lá que, aqui isso não vai aparecer não, meu, aqui que manda é nós, aqui são nós. E aí, o que acontece? A pessoa chega e fala assim pra mim, mas eu não tenho sentimento. Eu falo, não, você tem, o problema é que esses planetas não deixam você ter, entendeu? É mais ou menos isso, é que esses planetas não deixam você ter fragilidade, por exemplo. Então, isso que é importante na astrologia, a gente também saber sobre isso, né? Por exemplo, essa pessoa que tem, por exemplo, essa Lua em conjunção com Saturno, Plutão e Júpiter, ela vai, o que ela vai atrair? Porque ela também, a gente já viu isso no quiz, ela tem o nó do norte em Câncer, o que ela vai atrair? Provavelmente pessoas altamente sensíveis. E ela vai ficar, ai, porque essas pessoas sensíveis, que sensibilidade. Ela vai falar assim porque ela não tem a sensibilidade. Não é porque ela não tem. Ela tem, só que o problema é que esses planetas travam ela. Bloqueiam, é uma energia bloqueada que a gente chama. Aí tem que ser feito, fazer muito trabalho nos pontos de água do mapa astral dela para tentar destravar um pouco essa lua. Entenderam como é importante da gente entender isso? Então, por isso que eu falo, ponto predestinado, não tem o que fazer. Então, você está destinado a ir. Você está destinado a ir por uma série de razões. E a gente vai cada vez mais decifrando essas razões para que a gente possa compreender a lição e fazer principalmente o saldo das nossas dívidas kármicas.